Oi, gente! Sejam bem-vindos a esse vídeo que é a aula da Escola Bíblica Dominical do dia 6 de fevereiro de 2022 dos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Sejam bem-vindos todos os que chegaram até aqui, espero que esse vídeo seja especial e te ensine muitas coisas. Só para recapitular, para dar um contexto, ao longo das últimas semanas a gente tem estudado os profetas do Antigo Testamento. E tá um estudo bem legal, recomendo fortemente que você assista às aulas anteriores. Tá tudo aqui no canal do YouTube da igreja, é só você clicar aí, caçar, procurar que você vai encontrar as aulas anteriores. Algumas semanas a gente tem visto esses profetas, tá bem legal. Eu e o Diego, a gente tem usado como base uma revista que se chama Uma Viagem pela História da Redenção, parte 2. E é basicamente isso. Hoje, então, a gente vai estudar o profeta Abacuque e a sua mensagem. O livro dele na Bíblia, ó, você abre aí, eu já abri o meu já tá aqui, tô preparada, né? Aí você vai abrir agora, tá no Antigo Testamento, fica depois de Naum. Então, agora que você tá abrindo, que eu pedi pra abrir, você deve ter aberto aí, você vai ver, se você folhear, que ele tem apenas 3 capítulos. Ou seja, é bem curto esse livro, né? Então, eu recomendo que você leia esses 3 capítulos aí agora na sua casa, pra gente poder analisar, estudar um pouco essa mensagem aqui mais atentamente, tá? E tendo mais uma noção de que conta essa mensagem do Abacuque. Os 2 primeiros capítulos, né? Então, só para resumir brevemente, antes da gente começar, pra gente ter uma noção do que vamos abordar hoje. Os 2 primeiros capítulos, eles vão mostrar uma crise que o Abacuque estava tendo com Deus, por conta de uns problemas ali que estavam acontecendo na vida dele, na cidade dele, umas circunstâncias bem tensas que a gente também vai analisar ainda nessa aula, vai entender um pouquinho mais disso, mas basicamente ele estava numa forte crise, numa perplexidade com Deus, com tudo que estava acontecendo. E aí os 2 primeiros capítulos são sobre isso. Mas, no entanto, o último capítulo, né, o livro, vai terminar com um lindo louvor a Deus, que está no 3º capítulo. Ou seja, né, a gente vai analisar essa mensagem de hoje, né, a mensagem de Abacuque, a gente vai estudar 2 momentos. O primeiro que seria a angústia e a resposta, né, que é essa crise que o Abacuque teve com Deus, a resposta que Deus deu a isso, e depois o louvor. Acredita-se, né, pelo conteúdo da mensagem, que esse livro de Abacuque foi escrito entre a morte do rei Josias e a invasão babilônica. Ele vai retratar, então, como eu falei, a luta de fé do Abacuque. E ele estava enfrentando um dilema moral, gente, que era sobre como um Deus bom, santo, puro, que é o nosso Deus, era o Deus dele também, claro, como ele poderia usar um povo perverso e mau, no caso os babilônios, para castigar o seu próprio povo. E pela sua iniquidade, né? O povo pecava, o povo tinha se afastado de Deus e o Senhor resolveu castigá-los por meio de outro povo, de uma nação cruel. E aí Deus responde o Abacuque, reafirmando a sua natureza moral, ou seja, quem Deus é, né? A sua natureza moral e justa, que implica que todos os povos vão ser castigados, julgados, enfim, pela sua conduta, e a sua infinita glória, né? A sua grandeza. E essas 2 respostas de Deus são suficientes para o Abacuque restabelecer a sua confiança, sabe? Em quem Deus é, porque isso independe das circunstâncias, e as circunstâncias dele aqui eram bem complicadas, então é uma mensagem bastante poderosa. A gente vai analisar isso, mas antes eu queria te convidar para fazer uma oração, para a gente começar a nossa aula e pedir iluminação do Espírito Santo, para que ele nos guie no estudo da sua palavra. Vamos lá. Pai, muito obrigada por essa aula, por esse dia, obrigada por cada pessoa que está assistindo, Senhor, abençoe as nossas vidas, ilumine-nos pelo estudo da sua palavra, abençoe especificamente hoje, que a gente vai analisar a mensagem de Abacuque, abençoe tudo que nós vamos aprender aqui, Deus, que isso possa mudar as nossas vidas, que o Senhor transforme as nossas vidas por meio da sua palavra, por meio do seu amor. Muito obrigada por isso, Deus, abençoe todos nós, em nome de Jesus, amém. Então, gente, como eu falei, né, dei ali um breve spoiler na introdução, o Abacuque estava numa situação doida, que era a seguinte, era quase coisa de filme. Imagina aí um filme de ação, sei lá, de ficção, eu não vejo tanto filme assim, né, o Diego nessa parte poderia dar um exemplo mais específico, porque ele vê muitos filmes. Mas pensa naquelas cenas de série, de filme, de destruição, tipo um final de Vingadores, sabe, que a cidade está toda destruída, tudo
fim do mundo, etc. Era tipo isso. Guerra, invasão. Só que sem ser filme, né? Claro. Tava algo assim, nessa magnitude aí de destruição, catástrofe, guerra, invasão, estava prestes a acontecer na cidade desse profeta aqui, do Abacuque. E Deus revelou isso a ele, só ele sabia, né? Judá seria castigada por seus pecados, como eu falei mais cedo. E Deus ia suscitar, então, aquela nação cruel, a Babilônia, que é descrita aqui por ele como amarga e impetuosa, no capítulo 1, versículo 6, pavorosa e terrível, no versículo 7, enfim, e Deus ia suscitar esse pessoal aí contra o seu povo. E aí ele revela isso a Abacuque, aqui, logo no começo da mensagem. Então, imagina a situação que ele ficou, o Abacuque, né? A confusão, o caos que se instaurou na vida desse profeta depois de ele receber essa revelação. Não dá nem pra imaginar, eu nem consigo imaginar, mas enfim. Lá no capítulo 1, então, vamos para o texto, o Abacuque ele já tá super tenso falando sobre a iniquidade, a opressão, a maldade do povo. Pois é, sim, de novo, né? Mais uma vez, o povo de Deus estava em rebeldia, estava em pecado, distante de Deus, e um profeta vai falar sobre isso. Parece que a mensagem se repete. Sim, os profetas batem bastante nessa tecla, e não é por acaso, né? Não é à toa. Aliás, até hoje, né, abrindo esse parênteses aqui, até hoje, essa história se parece um pouco com a nossa, né? Nós somos também povo da aliança de Deus, que devemos amá-lo e nos aproximar dele, e precisamos lutar contra os nossos pecados, contra o nosso mal, para estar junto dele, né? Graças a Deus, hoje em dia a gente tem Jesus, tem o Espírito Santo para nos ajudar. Mas, enfim, o ser humano, desde essa época aqui, é esquecido, é inconstante, é pecador. Eles precisavam, né, assim como o pessoal aqui do Antigo Testamento precisava ser lembrado toda hora da aliança, nós também precisamos, infelizmente. Enfim, voltando aqui ao assunto. Ele começa o seu livro já com uma pergunta pessoal. Lê comigo o começo do primeiro capítulo de Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, é assim que começa o livro, né? Ou seja, ele não chega já mencionando os reis da época, como muitos outros profetas fazem, e aí é um pouco difícil definir o contexto histórico, mas pelo versículo 6, que diz assim: Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, por esse versículo, dá para entender que os eventos narrados por Abacuque foram antes do final do Reino do Sul, né, da queda do Reino do Sul, provavelmente no tempo do rei Jeoaquim. Então, agora que estamos situados, vamos analisar o conteúdo, né, logo nesse início aqui. Nos versículos 2 até 4, que eu li aqui com vocês, a gente vai ver que o profeta está numa crise, porque apesar dele ser um homem temente a Deus, que ama a Deus, ele está muito confuso com o aparente silêncio do Senhor perante a maldade do povo, né? A injustiça que estava rolando solta lá no povo de Abacuque mesmo, né? No povo de Deus. Então, vamos ler agora do versículo 5 até o versículo 11 para a gente ver a resposta que Deus vai dar a isso, né? A essa crise do Abacuque. Versículo 5 do capítulo 1. Abacuque, né? Para quem aí ainda não abriu. Acompanha comigo. A resposta de Deus. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia.
Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Versículo 11. Então, passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. É uma resposta, assim, no mínimo assustadora, né, que o Abacuque recebeu. Deus, né, claro, é o rei soberano sobre todas as nações, e é aqui que ele anuncia o que eu falei mais cedo, né, que ele levantaria os babilônios, ou também os caldeus, né, como é usado aqui no texto, para executar o seu juízo contra Judá. Né, toda essa maldade, toda aquela iniquidade que o Abacuque estava vendo entre os seus, Deus responde dizendo que o juízo viria sobre essa nação por meio de outra nação, por meio dos caldeus. E aí os babilônios eram ainda piores que os... Então, vale relembrar aqui, trazer uma lembrança das aulas anteriores, que outro povo cruel ali da época, os assírios, já tinham invadido e destruído o Reino do Norte, né? O povo de Deus estava dividido, Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. E aí o Reino do Norte, nessa época aqui desses eventos de Abacuque, já tinha sido tomado, já tinha sido destruído também por uma nação muito cruel, os assírios, né? A Assíria, como já foi comentado nas aulas anteriores. Tá vendo como é importante assistir tudo? E então, os babilônios eram ainda piores do que os assírios que destruíram o Reino do Norte. E eles agora queriam acabar, os babilônios queriam acabar com o Reino do Sul. E as descrições são realmente assustadoras, né? Como eu já falei. Os caldeus, nação amarga e impetuosa, no versículo 6, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. No versículo 7, eles são pavorosos e terríveis. No versículo 8, seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros. Enfim, cruéis, poderosos, fortes, e eles viriam contra Judá. E aí, o problema é que essa resposta aqui deixa Abacuque ainda mais confuso, e aí ele entra em outra crise, em outra situação ali de perplexidade, porque agora a questão é a seguinte: ele reconhecia que o Senhor era eterno, poderoso, santo, bom, e por isso ele não conseguia entender como um Deus assim poderia então dar vitória a um povo perverso e mau. Né? Porque para ele os babilônios mereciam castigo e não vitória. Olha o que ele diz no versículo 13 do capítulo 1 ainda. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ou seja, por que então você vai ver esse povo fazendo tanta maldade e agindo pessimamente, e né, eles mereciam juízo, os babilônios, ao ver de Abacuque. E aí Deus responde a Abacuque sobre isso, né, a segunda resposta perante a angústia de Abacuque, e dá a ele uma missão. Agora nós vamos para o capítulo 2. A missão que Deus dá a Abacuque é escrever uma mensagem em letras grandes, assim, numas tábuas de madeira, tipo um outdoor ali da antiguidade. E aí no versículo 4 do capítulo 2, a gente vai ler qual é a mensagem que Deus pede para Abacuque escrever assim em letras bem grandes, deve ser algo importante, né? Capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Interessante, né? Esse final é familiar, eu acho que talvez a gente já tenha ouvido isso em algum outro lugar. Enfim, a resposta de Deus continua depois disso aqui. Eu quero convidar você a ler comigo a partir do versículo 6, do capítulo 2 ainda. A partir do versículo 6. A resposta de Deus sobre essa questão aí do Abacuque, tá? Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores.
Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos. Pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, no primeiro momento, o que a gente vê com isso aqui? Com essa resposta intensa que Deus dá a Abacuque, né? Mesmo que no primeiro momento Deus fosse dar uma vitória, de certa forma, aos babilônios, porque ele usaria desse povo, dessa nação, para castigar Judá, depois, no tempo certo, não no tempo de Abacuque, mas no tempo de Deus, no tempo certo, Deus também iria castigar Abacuque, né? Esses daquele, tá listando vários pecados e várias coisas que desagradam a Deus e tá se referindo aos babilônios. E isso tem o sentido ali, tem a relação com o castigo, né? Ai daquele, porque no tempo certo Deus também iria castigar os babilônios, também iria castigar essa nação por toda a maldade que eles praticaram também. Então, o Senhor é um rei justo e tem tudo e todos sob o seu comando. É isso. Essa foi a resposta que Deus deu a Abacuque. Então tá. Após esse momento, então, de angústia de Abacuque, né? Ele primeiro tem uma angústia por conta da maldade que ele vê ali entre os seus, né? A injustiça, a opressão. E aí ele sente que Deus está indiferente, vai falar com Deus. Deus diz que vai castigar o povo por meio de outro povo. E aí depois ele vai estar angustiado de novo, o Abacuque fica confuso de novo com essa resposta de Deus, porque ele acha que os babilônios são um povo muito mau, que eles não deviam prevalecer, né, vencer, derrotar Judá. E aí Deus traz então essa resposta, falando que o pecado, a maldade, ele mostra aqui que a maldade dos babilônios também estava sendo vista por Deus e que no tempo certo eles também seriam castigados. Então, ok, depois desse momento de angústia e da resposta de Deus a Abacuque, vem o louvor, como eu falei, né? A próxima parte que a gente vai ver aqui dessa lição, desse livro de Abacuque, o último capítulo é um louvor. Aquela palavra que a gente leu mais cedo em Abacuque 2, versículo 4, né? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Isso é um conforto para Abacuque, não só para ele, mas também para todos que amam o Senhor, para todos que permanecem fiéis à sua aliança. Porque é nesse versículo que Deus mostra o contraste entre o perverso e o justo, né? O soberbo, ele começa falando do soberbo, sua alma não é reta nele. E depois ele vai falar do justo, que o justo viverá pela fé. Ele fala então do perverso e do justo, os que desprezam a aliança, os que permanecem fiéis. E mesmo em meio a todo o caos que é o contexto aqui do Abacuque, ele promete vida, né? Viverá pela fé. O que é isso, né? Vamos ler o que está em Romanos, no capítulo 1, dos versículos 16 e 17. É o apóstolo Paulo, né, a epístola aos Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo, depois de todo esse tempo, vai citar essas palavras de Abacuque para falar sobre como uma vida de fé significa confiar em Deus e depender da sua graça. A profecia lá de Abacuque, né, a profecia que estamos estudando, ela mostra como Deus vai lidar com essa questão da incompatibilidade entre o pecado e a santidade, né, entre o perverso, o soberbo e o justo. A cruz de Cristo é a resposta. O julgamento final, quando ele voltar, né, são o cumprimento dessa profecia. Olha só como vai muito além do que a gente imagina, né, a palavra de Deus. Reparem, como essa mensagem dada a Abacuque, para esse grande cartaz, né, para ele escrever em letras grandes, como isso está entrelaçado com o plano maior, né, que é o plano da redenção, a vinda de Jesus. O Paulo, a gente viu que ele vai falar sobre, vai reutilizar, né, vai citar essas palavras de Abacuque lá na Epístola aos Romanos, e ele afirmou, né, nesse trecho que a gente leu, e enfim, que a verdadeira vida só é possível numa relação de total dependência com o Senhor. Total dependência do Senhor, desculpa. Essa dependência é baseada na fidelidade do nosso Deus e transforma a nossa existência nesse mundo, né, a nossa vida aqui. Porque enche a nossa vida de alegria, enche a nossa vida de esperança, na expectativa do cumprimento final de todas essas promessas. E essas palavras de Deus, a resposta de Deus à angústia inicial de Abacuque, dá a ele conforto, dá um novo ânimo, enche ele de alegria. E o que normalmente uma pessoa faz quando ela está alegre, né, ela vai ficar feliz, ela vai querer falar sobre isso, aqui ele canta, né, Abacuque, no capítulo 3, então, como eu falei mais cedo, ele vai louvar a Deus. E, ele já começa o capítulo 3 assim, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, ou seja, ele está aqui louvando ao Senhor. Ele faz uma oração cantada, né, em forma de canto. Parte desse cântico é inclusive bem conhecido, né, como eu mencionei brevemente. Olha só, vamos ler a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Isso é maravilhoso, né, gente? Basicamente, o que ele está dizendo aqui, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo dê errado ao nosso redor, ainda que acabe, que as circunstâncias da nossa vida não sejam como a gente quer, sejam de tragédia, seja de problema, ainda assim a gente pode se alegrar no Senhor. É isso que ele descobriu, né? Aqui, todavia, ele vai se alegrar no Senhor, mesmo que tudo seja o oposto do que ele queria, que tudo dê errado, né? Ao nosso ver, nós podemos nos alegrar no Senhor por quem Ele é, porque a nossa alegria, o nosso contentamento não vem das nossas circunstâncias que são instáveis, são incertas. Vem do Senhor, vem de Deus, de quem Ele é, das suas promessas, de confiar nele, de uma vida confiando e dependendo dele, sabendo que Ele nos ama, Ele quer o que é melhor pra gente. E é muito maior do que isso aqui, é muito maior do que o momento em que a gente está, muito maior do que o momento de sofrimento que a gente está, né? Mesmo que seja um sofrimento intenso. Aqui o Abacuque estava enfrentando um sofrimento intenso, a sua cidade, né? Esse castigo, uma outra nação ia invadir a casa dele, né? Ia invadir onde ele morava e destruir o povo, destruir aquela cultura, aquela nação de Judá. Então era um sofrimento intenso, e mesmo assim ele diz que se tudo desse errado, aqui no final ele termina a sua mensagem dizendo que se tudo desse errado, ele ainda ia se alegrar no Senhor, por quem Deus é, pelo que Deus faz por nós.
que é além de todas as circunstâncias, é vida, né? Vida de verdade. O justo viverá pela fé. Essa é a promessa de Deus para nós. Então, parece contraditório alguém se alegrar sabendo que ia dar tudo errado, né? Que ia ter um monte de tragédia. A gente pode pensar assim. Mas o motivo dessa virada é o justo vive pela fé. Essa é a promessa de Deus, né? Como eu falei. O Abacuque não olhou para a situação ao seu redor, olhou para o Senhor. Paulo também ensinou algo semelhante, né? Andamos por fé e não por vista, né? Não pelo que vemos. Tá lá em 2 Coríntios, no versículo 7 do capítulo 5. Isso não quer dizer, óbvio, que a gente tem que se alienar das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ai, só Deus importa, eu vou passar o dia inteiro orando e não sei de nada que acontece. Não, a gente não pode se alienar. Muito pelo contrário, a gente tem que estar envolvido com o mundo, estamos no mundo, né? Apesar de não pertencermos. A gente tem que estar envolvido com o que acontece no nosso meio, pra gente também poder levar essa mensagem de salvação, enfim. Saber também que a gente tem que saber por fontes seguras. A gente tem que se envolver e ter conhecimento sobre as coisas que estão acontecendo, não por, óbvio, por notícia de WhatsApp, corrente aí de WhatsApp, fake news, ou rede social. Não, a gente tem que conhecer os fatos, tem que buscar, não podemos nos alienar. E buscar saber o que acontece no nosso país, mesmo que às vezes saber o que está acontecendo traga descrença e tristeza e desânimo, né? Mas enfim, viver pela fé. A gente tem que viver pela fé, confiando no Senhor, né? Viver pela fé, confiando no Senhor, sabendo quem Ele é e nos alegrando nele, independentemente das circunstâncias. A gente tem que a gente tem que confiar que o nosso Senhor controla as pessoas e situações. Ele é dono do mundo, tem o controle de tudo. E tem um plano para tudo que faz, um plano muito maior que a gente não tem como entender, porque a nossa visão do mundo é muito limitada para compreender o plano do Senhor, mas tudo que Ele faz tem um propósito. Então, em meio a nossas crises, aos nossos conflitos, vamos fazer igual ao Abacuque aqui, vamos louvar o Senhor, vamos nos alegrar nele. E é claro, em meio às nossas dúvidas, em meio às nossas dificuldades na fé, vamos falar com Deus, gente. Levar as nossas dúvidas, as nossas inquietações para o Senhor. É muito importante isso. Não a gente fugir porque a gente não está entendendo alguma coisa ou porque a gente está confuso com Deus e com a nossa fé. Deus nos ama e Ele está disposto Ele quer que a gente se aproxime dele, Ele quer que a gente entenda mais, Ele quer nos dar sabedoria. E por mais que as respostas para as nossas eventuais dúvidas, né, é normal a gente às vezes ter uma crise de fé ou de tudo, né? Dúvida, é normal ter dúvida, não é errado ter dúvidas. É pelas dúvidas, inclusive, que a gente pode se aprofundar mais e descobrir respostas para elas e conhecer mais sobre quem Deus é, sobre a nossa fé. Mas as respostas podem não vir imediatamente, né? Dificilmente a gente vai ter uma pergunta, uma dúvida muito complexa e puf, num passe de mágica vamos entender tudo. Não, não é assim, ó. Palavra de Deus, o estudo da Palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo e, é claro, também a ajuda de pessoas que são mais maduras na fé. São alguns caminhos, né? São dois possíveis caminhos pra gente tirar dúvidas, né, sobre a nossa fé e, enfim, esclarecer possíveis crises que a gente possa ter, como o Abacuque teve a sua crise ali de fé, falou com Deus e ele terminou, você vê, satisfeito, alegre, com um canto de louvor ao Senhor. Então, Deus é o caminho pra gente, Jesus é o caminho pra gente solucionar as nossas dúvidas. E o Abacuque, então, pra gente concluir, né, recapitulando aqui, o Abacuque reconheceu que a catástrofe viria pelos babilônios, Deus revelou isso a ele, e ele expressou a sua reação. Ele não teve medo de ir até o Senhor com as suas dúvidas, com a sua incompreensão sobre aquilo que Deus tinha estabelecido para o povo. O seu coração disparou, os seus lábios tremeram, ossos se enfraqueceram, ele ficou muito tenso com aquilo que Deus tinha mostrado para ele. E o Senhor ouviu então essas queixas e respondeu. O profeta se sujeitou à vontade de Deus e à palavra de Deus. O castigo ia trazer devastação, né, aos pomares, vinhas, a tudo isso aqui, toda a cidade dele, né, tudo que ele conhecia. Mas nada disso, né, essa destruição não abalou e jamais abalaria a confiança de Abacuque em Deus. Deus sempre seria a sua força. Olha que legal, vamos ser como Abacuque. As bênçãos materiais iam ser removidas, né, ali daquele local da sua vida, do Abacuque, de tudo.
mas o soberano da aliança seria sempre o Emanuel, ele é sempre Deus conosco. Então vamos ser como Abacuque e entender que a nossa alegria, o nosso contentamento e a nossa paz não pode vir das circunstâncias ao nosso redor, mas de quem Deus é, do seu amor e das suas promessas. Eu gosto muito, muito disso, muito disso. Essa é a nossa aula de hoje sobre Abacuque. Espero que eu tenha me feito entender aqui pelo meu modo meio confuso de falar. Mas vamos orar para terminar. Agradeço a quem assistiu até aqui. Espero que tenha sido uma aula especial para você. Eu gostei muito de reler Abacuque para preparar essa aula. Gostei muito dessa mensagem. Espero que você tenha gostado também. Mas vamos orar para terminar, tá? Que já tá muito grande esse vídeo. Senhor, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por nos revelar quem Tu és e por nós podermos confiar em Ti, um Deus que é bom, que é eterno, que é poderoso e bom e que tem o controle do mundo nas Suas mãos, Pai, tem um plano maior. Muito obrigada por nos mostrar que o sofrimento e a dificuldade têm um propósito, Pai, porque nada foge do seu controle. E isso traz paz aos nossos corações, Deus. Eu peço para que o Senhor abençoe a minha vida e abençoe a vida de todas as pessoas que estão assistindo, Senhor, a esse vídeo. Fale aos nossos corações e ajude-nos a perceber, mesmo nos momentos difíceis, que nada é em vão, Senhor, e que a nossa alegria venha sempre de Ti, que ainda que as coisas da nossa vida e ao nosso redor não aconteçam conforme a gente queria, conforme a gente esperava, deem errado, ou nos tragam angústia, sofrimento e tristeza de qualquer tipo, que nós consigamos nos alegrar em Ti, consigamos sempre ter paz no Senhor, em quem Tu és e no que o Senhor promete para nós, Pai. Viver pela fé. Fortaleça os nossos corações, fortaleça a nossa fé, Deus, que a gente possa viver verdadeiramente contigo, com Jesus, uma vida tão maravilhosa e eterna, Pai. Muito obrigada por essa verdade, muito obrigada por essa salvação e por essa mensagem. Muito obrigada, Pai, porque saber que tudo está nas Tuas mãos, saber que o Senhor tem controle de tudo, saber que o Senhor quer o nosso bem, saber que o Senhor tem um propósito maior para esse mundo, que a gente, ou para as nossas vidas, né? Muitas vezes a gente não compreende, Deus, saber isso é uma bênção e traz paz, traz alegria. Muito obrigada por isso. Eu peço para que todos nós possamos nos regozijar e encontrar alegria nesse fato, alegria em quem o Senhor é, Deus. Muito obrigada por isso, muito obrigada por essa mensagem de hoje. Em nome de Jesus, amém. Gente, olha o meu cabelo aqui na minha cara. A aula de hoje é essa. Muito obrigada e beijos. Tchau.